Olá! No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o NPS, Net Promoter Score. Essa é uma ferramenta utilizada para avaliar a satisfação de usuários, não apenas de serviços de saúde, mas usuários de restaurantes, lojas, e-commerce, empresas aéreas, enfim. Por que essa ferramenta está sendo amplamente utilizada em todo o mundo? Ela é uma ferramenta bastante simples, de fácil aplicabilidade e que nos permite ter um retrato pontual daquele momento em que o paciente, neste caso o usuário, esteve em contato com o serviço. O NPS foi publicado em um artigo no ano de 2003 que chama-se The One Number You Need to Grow. Esse artigo é a base que foi seguida então por várias empresas para conhecer a satisfação dos seus usuários. Dentro da área da saúde, a nossa pergunta estratégica com a NPS é qual a probabilidade de você indicar este serviço para algum familiar ou amigo. E as respostas variam numa escala de 1 a 10, sendo que as pessoas que respondem de 1 a 6 são consideradas detratoras. Os indivíduos que respondem 7 a 8 são considerados indivíduos neutros. E os indivíduos que respondem 9 ou 10 como probabilidade de indicar aquele serviço para um familiar ou um amigo, esses são considerados os promotores. E como é que a gente faz o cálculo? A gente exclui os pacientes que responderam de forma neutra e a gente faz a subtração dos indivíduos que responderam e deram notas 9 e 10, os promotores, do grupo dos detratores, aqueles que deram nota 1 a 6. Assim, nós obtemos um número. Caso esse número fique numa zona entre 75 e 100 pontos, nós chamamos essa uma zona de excelência. Esse é um serviço excelente na avaliação dos seus usuários. Se as respostas ficarem entre 50 e 74, nós consideramos este um serviço muito bom. Abaixo disso, nós temos o grupo de respondentes que fica considerado como um serviço razoável, entre 0 e 49. E se as respostas ficam entre -1 e -100, nós então temos um serviço considerado como muito ruim. É importante destacar que antes desta pergunta, nós também podemos perguntar para esse paciente ou para este usuário outros itens que depois vão fazer parte de uma análise mais aprofundada e de um plano de ação de melhorias. E depois de perguntarmos a probabilidade de recomendar para um familiar ou amigo, nós também podemos perguntar qual o motivo que mais impacta na sua nota e trabalhar em cima deste motivo. É claro que aqueles grandes promotores do serviço, aqueles que nos dão nota 9 e 10, têm uma pequena tendência muito fraca a mudarem de serviço. Mas a gente precisa trabalhar em cima do grupo 7 e 8. Esses são aqueles usuários que, se tiverem uma oferta de um plano de saúde, de um serviço um pouco mais barato ou que tenha um atrativo a mais, são capazes de migrar. Eles não estão fidelizados ao nosso serviço. Caso eles encontrem um equívoco durante o processo de atendimento, eles podem acabar fazendo a migração e trocando o nosso serviço. Então, esse é o grupo-alvo para que se trabalhe quando as respostas são em torno dos números 7 e 8. Quando nós temos os respondentes de 1 a 6, os detratores, há uma grande chance de que eles não retornem. E para estes, as ações têm que ser pontuais, focadas, e uma ação individual tem que ser conduzida se nós queremos converter esse em um cliente promotor. Lembrando aqui que a experiência do paciente é, de acordo com o Berio Institute, um contínuo. Não adianta nós termos uma excelente experiência durante o processo de marcação e agendamento de um exame ou de uma consulta médica, se ao chegar no local nós temos uma experiência muito ruim. Então, os pacientes eles têm que ter um contato e uma experiência boa, desde o momento da pré-consulta, agendamento, o momento em que ocorre efetivamente a consulta ou o exame e no seu pós-realização.
A gente costuma brincar que é que nem um carro, a gente tem que ter um pós-venda bom. Não adianta eu assegurar apenas para o paciente que a sua ecografia foi realizada por um profissional renomado. Ele quer receber aquele laudo no dia. E além disso, talvez ele queira que haja um contato com seu médico assistente caso haja uma alteração importante. Então, o pós-exame, o pós-consulta, o pós-internação são tão importantes quanto a realização do exame propriamente dito. E lá na Disney, eles costumam dizer que cada contato é uma chance para você conquistar o cliente ou perdê-lo. Então, nós temos que ficar muito atentos a todo este processo. E sempre lembrando que, apesar de todo o frufru e de todas as coisas, os comemorativos e as commodities que são oferecidas aos pacientes serem muito importantes, hoje, o que realmente tem que estar em mente é a mensuração da experiência do paciente e dos melhores desfechos do ponto de vista de qualidade e segurança. De nada adianta eu ter um serviço muito bonito, onde a ambiência é altamente agradável, a sinalização é muito boa, a recepcionista é muito simpática, se eu cometo um equívoco no processo de segurança do paciente e troco, por exemplo, os laudos de 2 pacientes na hora de entregar o exame. Então, eu tenho que me assegurar de que todos os pilares da experiência do paciente estão sendo contemplados, desde a oferta dos commodities até a qualidade e segurança como pilar essencial e estratégico para uma boa satisfação. Nesse vídeo, nós falamos sobre o NPS, uma ferramenta que é capaz de medir a satisfação do usuário. Mas nós temos que ter em mente que existem várias outras ferramentas que fazem essa mensuração. Nos Estados Unidos, a gente tem o HCAHPS, que é um questionário que avalia durante a internação hospitalar a equipe médica, a qualidade do cuidado de enfermagem, a hotelaria e a higienização. Este HCAHPS faz com que vários hospitais vinculados ao Medicare publicizem os dados de forma transparente na internet. Então, os usuários conseguem enxergar qual a satisfação das pessoas que utilizaram aquele serviço. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem esses dados publicados de forma transparente, mas o objetivo é que nós possamos nos comparar com o intuito de fazermos um processo de ganha-ganha. A gente não quer uma comparação única e simplesmente para mostrar quem é melhor, mas sim fazer com que todo mundo proporcione uma experiência melhor para o nosso paciente.